O Brasil ficou chocado. Uma pequena escola infantil, de repente, tornou-se o centro de um dos maiores escândalos do país. Pais denunciaram, crianças relataram, e em poucos dias, aquelas acusações já estavam por toda parte. Televisão, jornais, conversas. Para quem assistia, a sensação era inevitável. Diante de tantas acusações, algo devia ser verdade. Os nomes foram expostos, as imagens repetidas, e a opinião pública foi induzida a um veredito: culpados. Mas havia um detalhe: a investigação ainda não tinha terminado. Quando os fatos começaram a ser analisados com rigor, quando vieram os laudos, os depoimentos, a perícia, algo inesperado apareceu. Não havia provas. Nenhuma das acusações se sustentou. A justiça arquivou o caso. Mas naquele momento, já era tarde demais. A escola havia sido destruída, as famílias marcadas, a reputação irreversivelmente atingida. Essa história não aconteceu agora. Ela ficou conhecida como o Caso Escola Base, amplamente considerado o maior escândalo midiático e erro jornalístico do país. Um caso em que acusações ganharam força antes de a verdade ser conhecida. Nós estamos falando de prova. O inquérito é a prova. E isso deixa uma pergunta inevitável. E se isso não fosse um caso isolado? E se estivéssemos vendo isso acontecer outra vez? Acho que os arautos são uma seita, uma espécie de lavagem cerebral. Eles calam as pessoas. Muito dinheiro envolvido. É gente poderosa que convive com gente poderosa e é protegida por gente poderosa. Eles isolam a pessoa. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia o que era e nem podia dizer. Eu percebi que tinha alguma coisa estranha. O perfil arauto é branco, olho claro, magro. Não existiam negros. E nem pessoas com a pele um pouco mais escura. Como toda seita, os seus fanáticos, né? Os seus seguidores são agressivos. Eu cheguei a fazer cartas de suicídio. Ele não me recebeu bem. Ele é uma pessoa horrível. E que durante seu período de comissariado, ele não encontrou nenhum tipo de irregularidade. Não tem como tanta gente mentir ao mesmo tempo. Será realmente que a mídia brasileira estaria disposta a, mais uma vez, destruir milhares de famílias sem antes dar chance à verdade? Os jornalistas todos deviam se ajoelhar diante do altar da verdade. Porque não havendo verdade, não há jornalismo. Há calúnia, há difamação, há mentira, né? E há falsidade. Uma palavra que não comunica a verdade é uma palavra que manipula. A informação parcial nunca é verdadeira. Isso já resvala para a esfera do ilícito e pode, sim, acarretar consequências. Tendo trabalhado tanto tempo como promotora de justiça criminal, atesto que não existe nada, absolutamente nada, que desabone os arautos do Evangelho. Para todas elas, eu tenho dados suficientes para dizer que não são verdadeiros. Eles acusam sempre de forma genérica, de forma aleatória e vazia. Falar até papagaio fala. Diferente, absolutamente diferente, é provar aquilo que se diz. O objetivo simplesmente foi dar vida a acusações já mortas perante a justiça. Por que quiseram me tirar a liberdade de ser religiosa? Por que eu não posso seguir o meu próprio sonho? A isso chegamos como civilização e não podemos abdicar disso nem um milímetro.
A verdade sabe que é estrangeira neste mundo e ela não pede cidadania. Mas enquanto ela não chega à sua pátria, ela só exige uma coisa: não ser condenada sem ser ouvida. Os Arautos do Evangelho são uma associação privada de fiéis, uma associação católica aprovada pelo Papa São João Paulo II no ano de 2001. Tem atuação em mais de 70 países e se dedica à nova evangelização, às missões, à transmissão de valores, dos valores cristãos, à assistência aos menos favorecidos. Eu acho que é uma organização que se rege pelo controle emocional, pessoal das pessoas que estão lá, de tal modo que há uma espécie de lavagem cerebral. A análise do que é a vida religiosa de um grupo, com base exclusivamente na opinião de seus detratores, divulga ao grande público uma informação inverídica. Estão sendo omitidas aqui todas as obras assistenciais, todas as obras educacionais, tudo que representa a fraternidade, tudo que representa a comunhão desse grupo, tudo que lhes representa de sagrado. Tudo isso é subtraído para que se reste ali o grande público apenas com uma visão distorcida, repleta de rancores ou de interesses sobre os quais não se pode analisar ou conhecer. Que os arautos do Evangelho são vítimas dessa situação, pois um determinado grupo muito pequeno de pessoas, de desafetos, resolveu buscar as vias judiciais, buscar o Ministério Público e fez uma verdadeira guerra de guerrilha sem quartel contra os arautos, como se os arautos fossem uma instituição malévola à sociedade. E, na verdade, os arautos do Evangelho são uma das ordens religiosas da Igreja Católica de Roma. Ou seja, a Igreja Católica, além dos padres seculares, nós temos determinadas ordens religiosas, tais como beneditinos, dominicanos, franciscanos, etc. Então, são ordens tradicionais e que procuram desenvolver um trabalho pastoral importantíssimo da Igreja Católica. Cada congregação religiosa tem o seu carisma, tem a sua maneira de ser, tem a maneira de agir e tem uma finalidade própria que o Espírito Santo suscita na pessoa do fundador ou dos fundadores. É importantíssimo que o público tenha acesso aos dois lados de uma eventual discussão que não deveria nem acontecer. Eu tenho, de um lado, um determinado grupo que professa uma determinada crença e essa crença influencia em seus valores e seu modo de viver. E a Constituição respalda essa forma de vida, essa disciplina, essa vocação religiosa. E de outro lado, eu tenho um determinado grupo, incomodado por qualquer circunstância, com essa opção válida de terceiros. A religião parece a muitos de nossos contemporâneos um triste atraso. Diante da ventania que vai derrubando todos os princípios morais, a religião é vista como um abafamento. Na vulgaridade deste mundo frenético, com a instabilidade de todas as instituições e de todos os direitos,
A religião aparece como um caminho para a elevação da alma. Bom senso, boa educação, boa ordem e, sobretudo, de sábia arte de viver. As obras missionárias, a formação moral e a instrução para o que é sagrado sempre estiveram intimamente ligadas à missão da Igreja. Em todos os lugares do mundo, diante de todos os povos da terra, a Igreja sempre atraiu pela sua sabedoria, bondade e beleza. João Lucas sempre foi um menino muito alegre, extrovertido. Ele tinha vários mundos. Ele tinha um mundo da escola, ele tinha um mundo do futebol. E aí, em 2014, nós recebemos uma visita dos arautos. Foi dia 31 de maio, num sábado. 2 arautos foram, levaram Nossa Senhora, brincaram, fizeram cubo. Foi aquele momento muito agradável. Rezamos e teve essa interação. E eles fizeram um convite para o João Lucas participar, se ele não gostaria de participar do projeto. Eu percebi que estavam passando por uma espécie de formação católica, uma formação católica bastante abrangente. Eles frequentavam as missas, tinham aulas de canto, de instrumento musical, de latim, de teatro, e aquilo me encantou deveras, principalmente pelo fato de estar com um filho de 11 anos que estava me preocupando. Eu tinha uma preocupação muito grande, realmente, depois que eu tive a graça de acordar para ver que o método como eu estava educando os meus filhos não era o que realmente Deus queria, não era a forma adequada de ser. A Nicole fala que gostava muito das formações, dos cursos, que ela tinha a oportunidade de fazer um curso de culinária, de participar das aulas de canto, de conviver também com pessoas que vinham de outros países. Ela frisava muito isso, ela falava, mãe, é um convívio muito santo, muito precioso. Em pouco tempo, ele se tornou coroinha, ele se consagrou a Nossa Senhora, ele passou a rezar o rosário diariamente. Mas quando eu conheci o carisma dos arautos, eu fiquei encantada com a alegria, com a delicadeza, com o trato. E também com a profunda religiosidade que estava muito vinculada a tudo isso. E que até então eu não tinha visto ninguém. Isso me deixou encantada. Longe de ser exclusivamente uma mensagem ou uma biografia, o Evangelho é, antes de tudo, um convite. Vem e segue-me. Este chamado não ilude. Sabe-se que não é uma promessa de repouso e de prazer. Ele afirma que é necessário carregar sobre os ombros o peso do madeiro. É difícil hoje a vida do cristão, obrigado a lutar sem tréguas contra si e suas más inclinações. Ele, ademais, deve enfrentar a oposição do mundo como se fosse extravagante ou inusitado amar a Deus e servir a Igreja. Os arautos do Evangelho estavam realizando a sua obra evangelizadora como sempre. Assistência social, missão, etc. Na África, quantas vezes eu estive lá. De uma hora para outra, quando menos se espera, um grupo de desafetos, alguns dos quais sequer pertenceram à instituição Arautos do Evangelho, começaram a se articular e fazer declarações fantasiosas e, por que não dizê-lo, caluniosas, junto ao poder público e também ao poder eclesiástico, induzindo ao erro, como depois ficou facilmente comprovado, seja pelas sentenças civis, seja pelas declarações da Santa Igreja. Pouco tempo depois que meus filhos começaram a participar do projeto de formação dos Arautos do Evangelho, eu, por ter postado algumas fotos deles nas sedes dos Arautos, eu recebi uma mensagem
via WhatsApp de uma mãe de uma moça que havia frequentado o projeto de formação dos arautos. E um certo dia eu estava em casa e o meu Facebook, uma senhora chamada Patrícia Sampaio, me mandou uma mensagem falando muito mal dos arautos. E essa mãe, ela pediu para me ligar e para fazer uma ligação por vídeo para que ela pudesse esclarecer algumas questões a respeito dos arautos. E eu a ouvi por 2 vezes. Foram ligações longas, 2 ligações de mais ou menos 1 hora cada uma. A intenção dela era realmente difamar a instituição. Tentar me convencer a tirar os meus filhos dos projetos de formação. Ela me falou que os arautos faziam lavagem cerebral e nas crianças, nos jovens, e que idolatravam os fundadores da instituição. Ela sabia quem era o meu filho, quanto tempo meu filho estava nos arautos, quando meu filho estudava, ela sabia de tudo. Sabia, acho que mais do que eu. Aí ela começou a me aliciar a tirar o meu filho de lá, porque lá fazia lavagem cerebral, porque o filho dela entrou lá e ela pensou que o filho dela ia sair falando 5, 6 línguas, que a educação lá não é boa. Ela falou assim, horrores sobre os arautos. Eu fico pensando e imaginando o que seria aqueles ex-arautos hard, um monte de gente ali que sabe de tudo que aconteceu lá dentro, que pudesse nos ajudar também. Não seria maravilhoso poder todo mundo se levantar junto? Seria um tiro neles, entendeu? Nessa hora a gente tem que agir com muita inteligência, né? Com muita inteligência, com muita calma e com muita frieza. Temos que ser muito frias. Olha, por favor, faça de tudo para tirar seu filho de lá. Faça isso. Fico muito feliz que vocês estão conseguindo tirar os filhos de vocês de lá. E que, se Deus quiser, a gente consegue tirar as outras também. A gente vai ter um resultado, eu tenho certeza disso. Além de várias mensagens, ela me encaminhou vídeos com o intuito claro de macular a imagem dos arautos do Evangelho. Ela estava nitidamente obstinada. Ela queria verdadeiramente que eu retirasse os meus filhos dos projetos de formação. A cada dia e com mais frequência, os católicos são obrigados a repetir diante do mundo: não podemos concordar, não podemos calar. Logo se cria em torno de nós aquele ambiente de guerra fria com que os seguidores dos erros e das modas perseguem com grande intolerância e em nome da tolerância todos os que não querem concordar com eles. Uma exclusão social disfarçada nos mantém à margem dos ambientes modernos. Outra coisa que eu lamento muito também é que minha tia, em certos momentos também, infelizmente, passou dos limites no querer impor a vontade dela. Então, por exemplo, ela chegou a mover meus pais a convidá-los a abrir um processo contra mim para me reduzir à condição de menor de idade. Eu tinha já, então, 19, 20 anos. E ela os levou a isso e, de fato, abriu um processo. O delegado olhou para minha cara e falou assim: infelizmente, a tua filha é maior de idade, a senhora não tem poder sobre ela. A não ser que ela queira. Se ela não quer, a senhora tem que respeitar. E acabou o meu poder sobre minha filha. De lá para cá, eu tenho tentado tirar minha filha com processos, com tudo que a senhora possa imaginar, eu não consigo tirar. Porque minha filha não sai de lá. Não podia imaginar isso nunca dos meus pais, nunca, jamais.
de cara já vi que tinham sido levados por alguém, que isso tinha sido sugerido por outras pessoas. Meus pais não creio que teriam feito isso por si mesmos. E, enfim, isso pra mim me marcou pro resto da vida. Foi uma humilhação indescritível. Nós procuramos psicólogos pra Bruna e eles falavam que nós tínhamos que respeitar a escolha dela. O processo teve mil desdobramentos, mil fatos. Mas eu tive que provar diante da justiça. Ou seja, eu fui submetida a testes, eu fui analisada por diversos profissionais para ter que provar o meu próprio equilíbrio mental. Isso foi uma humilhação, propriamente, uma tristeza. Eu passei por consultas psicológicas diversas para que a psicóloga emitisse um laudo a meu respeito, por uma consulta psiquiátrica também, para que o psiquiatra fizesse um laudo. Depois passei também por uma perícia judicial. Fui analisada por uma funcionária do governo, especializada no assunto, também para analisar se eu tinha equilíbrio mental suficiente para conduzir a minha própria vida. Por que quiseram me tirar a liberdade de ser religiosa? Por que eu não posso seguir o meu próprio sonho? Só que eu percebi claramente, pelo modo como essa mãe narrava os fatos, eu percebi claramente que ela não tinha um conhecimento profundo, aliás, nem mesmo raso, da fé católica. Isso era muito perceptível, que ela não sabia o que era uma ordem religiosa, uma instituição como os Arautos do Evangelho, que ela não tinha conhecimento básico de doutrina católica. Aí apareciam alguns vídeos ali atacando, só que essas pessoas que atacavam eram desordenadas e não eram nada do que eu queria ser e nada do que eu queria para os meus filhos. Então, isso me fez ter mais certeza, principalmente, querer ver com os meus próprios olhos. E foi isso que nós fizemos, e nós tivemos a graça de participar do plano de formação dos arautos, tanto de meninas quanto de meninos. E foi assim, graça atrás de graça. Escravidão. Rude e estranha palavra. Sobretudo para os ouvidos modernos, acostumados a ouvir falar constantemente de liberdade e cada vez mais inclinados a desprezar os limites e os direitos. Dentro desta visão deformada, onde os valores são invertidos, o voto religioso é escravizante, pois o homem se entrega à obediência e ao serviço de Jesus Cristo e da Igreja, disposto a nunca recuar. Eles querem escravos, as pessoas são escravizadas ali dentro. Isso tudo faz parte de uma programação mental. E a minha filha está lá, com lavagem cerebral, faz tudo o que eles querem. Então não é uma lavagem cerebral, né? Inclusive a própria imagem, né, que a gente encontra na pressão, lavagem cerebral, né? Parece que a pessoa tira o cérebro, né, dá uma lavada no tanque, né? Isso não existe, né? Isso não existe, né? O padrão de consciência ele está posto, é um dado estrutural da pessoa humana. Isso não é ser escravo e limitar a liberdade, pelo contrário, a gente cresce nessa liberdade, né? De ser livre, de obedecer. Se eu estou obedecendo, por quê? Porque ninguém obrigou você. Se você não tem aquela obediência, então procura outro lugar, como Santa Madre. Mas ser monja é ser obediente, que ela fala. A formação religiosa o que faz? Provocar a liberdade humana com a proposta que Deus está fazendo para aquela pessoa. Apresentar os valores que brotam do Evangelho, que brotam da mensagem de Cristo, que brotam da tradição bimilenar da Igreja. Apresentar valores. E, ao mesmo tempo, fortalecer a vontade de cada um para que, abraçando estes valores, adiram a eles livremente. Primeiro, é uma entrega livre. Entra-se na vida religiosa livremente. Toda vida religiosa, segundo, tem uma regra. E essa regra, livremente abraçada, deve ser praticada com perfeição, dentro dos limites humanos. Hoje eu sou livre, completamente livre.
dos apegos que pessoas ou objetos me prendiam. Hoje eu sou livre. E as grades me dão essa liberdade, escondida em Deus, sendo eu mesma, me esvaziando de mim sem deixar o que eu sou. Dando a Deus o que Ele me deu, né? A minha liberdade. Esse termo lavagem cerebral, ele é um termo que na verdade, assim, a gente tecnicamente não faz uso dessa expressão, né? Lavagem cerebral é um termo muito mais popular, é o termo que normalmente as pessoas vão usar na mídia, vão usar numa conversa de botequim entre amigos. E vão usar de tudo. Se o arauto do Evangelho passar por uma pedra e tropeçar na pedra, vão dizer que ele está agredindo a natureza que chutou uma pedra. Então, está muito claro que essa posição de insistir com um fato que já foi provado que não aconteceu, né, é motivação ideológica e que depois se encontra quem faz isso. Porque quem é capaz de fazer isso é capaz de fazer qualquer outra difamação, outra mentira. E, infelizmente, estes desafetos resolveram atacar judicialmente os arautos. Nós temos 10 relatos. Eu estou terminando essa petição para o MP. Então, para que a gente realmente confie em você e você permaneça no grupo, eu preciso que você entregue esse relato. Até do jeito que você me deu, não tem problema, que a gente entregue desse jeito para o Ministério Público. Mais uma vez a gente vai jogar lá nas mãos do MP, mas ela fez os áudios e eu transcrevi, complementando o relato dela. Não é lícito um advogado complementar um relatório, uma declaração de uma pessoa que vai ser apresentado na justiça. Não é lícito. A declaração é íntima e pessoal. Então, uma pessoa que tem uma declaração para ser feita, ela faz geralmente de próprio punho, ou mesmo que ela dite. Quando você vai numa delegacia, você dita o escrivão, digitaliza o que você tá falando. O advogado não pode colocar palavras na boca de uma testemunha. Isso não é lícito. Foram às portas do Ministério Público, pediram a instauração do inquérito, foi instaurado o inquérito, os arautos apresentaram uma defesa extremamente sólida, mostrando que aquelas acusações de lavagem cerebral, etc., eram rigorosamente absurdas, não tinham menor ligação com a realidade. O Ministério Público não propôs nenhuma ação. Ao contrário, ficou investigando, uma investigação interminável. Os arautos interpuseram um mandado de segurança e o juiz de direito examinou aquilo, pegou os 5 pontos que fundamentavam a instauração do inquérito civil e analisou e falou: não tem nada disso, está tudo correto, não tem lavagem cerebral, não tem perseguição, não tem disfunção com a infância, com a juventude, ao contrário, o trabalho é muito bem feito e correto. E determinou o trancamento desse inquérito civil muito grande, monstruoso, verdadeiramente monstruoso. Quando eu tenho uma sentença que não é um ato qualquer, diz a nossa Constituição, artigo 93, inciso 9, que toda sentença deve ser fundamentada. Então o juiz ele não decide sim ou não pelo acaso, ele é obrigado a expor os seus porquês de chegar a determinada conclusão. Quando, depois de todo o contraditório, todos os recursos, se chega a uma conclusão final e alguém simplesmente diz: eu discordo, e vai a público para tentar desmerecer esse trabalho, obviamente isso é uma ofensa. Como advogado público, eu me sentiria profundamente ofendido se depois de todos os meus esforços, toda a minha preparação, todo o meu estudo e o resultado final colocado dentro de um processo e validado pelo Poder Judiciário, alguém diz: não, isso não me serve, não serve as minhas opiniões. Ora, com base em quê? Se não foi essa a conclusão do Poder Judiciário. Isso é absurdo, extremamente ofensivo e, evidentemente, tem consequências para os envolvidos. Para alguns, o homem livre é o que se deixa levar pela loucura das paixões e, ignorando a voz da própria consciência, deslizam sem barreiras no tobogã dos maus costumes. E o escravo, pelo contrário, é o que segue a própria razão, vence com força as más inclinações, obedece às leis divinas e humanas e com disciplina
põe em prática a ordem. É comum que as pessoas que se opõem à formação dos arautos do Evangelho falem a respeito da questão da disciplina. Na minha opinião, a disciplina, a rotina exigente dos arautos do Evangelho, na verdade, é uma qualidade e tanto da instituição. É muito interessante porque a psicologia toda contemporânea, aliás, né, essa psicologia baseada em evidências, né, ela tem insistido muito na necessidade de a gente ter rotinas, de a gente ter hábitos, né, de a gente acordar na mesma hora, de a gente dormir na mesma hora, de não ficar vendo celular tantas horas antes de dormir, de comer adequadamente, de fazer atividade física não sei quantas horas por dia, de tomar sol quantas horas por dia, não sei. Toda a psicologia contemporânea fala recorrentemente de rotina, fala de hábitos. A disciplina é inerente a qualquer organização humana multitudinária. Um grupo de pessoas numeroso depende de disciplina, depende de organização. Na minha vida dentro dos arautos, né, eu acho que o que eu trouxe para a vida cotidiana, para a vida familiar, a vida empresarial, e eu acho que todos que se souberem aproveitar tudo aquilo que viveram lá dentro tem como também levar para a sua vida, é exatamente a disciplina. Hoje em dia a gente vê um mundo muito carente de princípios, de disciplina, de saber seguir seu objetivo até o fim, né? E dentro dos arautos a gente leva isso muito a sério. Minha vida era uma bagunça, sempre tive muito problema em casa. Adolescente, rebelde. Até que conheci os arautos e foi o melhor período da minha vida com a convivência familiar, inclusive por relato da minha mãe. Ela fala que eu era um adolescente muito fechado e quando eu conheci os arautos eu passei a conversar mais, passei a ficar mais comunicativo, passei a dar mais atenção. Todas as vezes que ela precisava ligar ou que eu quisesse ligar, a gente tinha essa liberdade. Eu nunca fui de falar em público ou de me expressar bem. No início do grupo, eu acabei que entrando de uma forma um pouquinho tacanha, não sabendo o que era, como me expressar, como falar, e fui recebendo aquela formação inicial do grupo. E foi para mim extraordinário que eu fui me conhecendo. De maneira nenhuma, colocar valores tira a personalidade dos jovens. Muito pelo contrário, um jovem ele precisa de valores, ele precisa de uma formação sólida, robusta. Por ter que lidar com o público, fui escolado dentro daquela ideia, daquela forma, e dali começou a desabrochar em mim realmente o lado mais falante. Tudo que eu tenho hoje, eu devo realmente aos arautos. A formação que a gente recebe, que nós recebemos, que eu tive a graça e a alegria de receber, foi uma formação muito mais completa. Uma formação de entender o ser humano, de entender as coisas. Hoje, a minha visão de empreendedor, eu tenho graças àquele conceito e aquele entendimento de mundo que eu tive nesse período de formação. Em relação aos meus filhos, os meus meninos, eu tenho 2 que participam da formação dos arautos. Eles têm me enchido assim de alegria porque eu venho de uma família humilde e não tive contato com a cultura, com instrumentos musicais, com uma boa leitura, com uma boa educação. E os meus filhos hoje tocam piano, flauta transversal, e isso seria impossível deles terem algum conhecimento se fosse só esperando pela minha indicação e informação. A convivência com os arautos é realmente um contraponto, ou seja, você tem uma possibilidade, uma grande oportunidade, né, de estar lá num ambiente saudável, né, crescendo nas virtudes, em valores, né, que você não vai encontrar, né, na mídia, né, em geral, e que tem consumido e que tem gerado, inclusive, problemas sérios, né, psicológicos dos jovens. Então, é uma forma de direcioná-los. E um ponto que me chama a atenção e me deixa muito emocionada mesmo é ver que os arautos do Evangelho não diferencia a classe social. Da mesma forma que
uma família que tenha uma renda mais baixa, uma dificuldade de ele é incluído, proporcionar, né, ao filho alguma coisa, e aquela família também que, graças a Deus, tenha uma renda melhor, tenha uma estrutura familiar melhor, essas duas crianças, elas são tratadas da mesma maneira. Não tem uma diferença. A formação humana, a formação moral, a formação religiosa, a formação de deixar esse lado, inclusive eu falava sobre esse lado, deixar esse lado seu se desenvolver. Imitar o mestre sempre foi o compromisso solene de um batizado. O homem precisa de modelos, sejam eles do mundo, sejam eles do céu. A doutrina não basta, os exemplos são necessários. Ser cristão é imitar um homem. Aquele que foi insultado, perseguido, caluniado, cujo crime era expulsar demônios, realizar milagres e proclamar a chegada do reino. Para mim, Monsenhor João Clar foi, antes de tudo, um homem de Deus. Apaixonado por Deus. Apaixonado por Jesus Cristo. Filho querido da Virgem Maria. O que Monsenhor queria era arautos do Evangelho, que pregassem, em primeiro lugar, com a própria vida, em segundo lugar, com a palavra, usando todos os recursos que o mundo moderno oferece para levar Jesus Cristo a todas as criaturas. Era fácil perceber que eles, de fato, estavam em busca da santidade. Eu conheci pessoas, arautos, religiosos, sacerdotes, muitíssimo virtuosos. Ou seja, eu compreendi que nos arautos vigorava uma coerência, uma unidade de vida. Como eu disse anteriormente, eles falavam do que viviam. Não existia hipocrisia. A sensação que eu tive é que até então a igreja havia sido apresentada à minha pessoa, à minha família, como que por detrás de um vidro meio que embaçado. Muito grata a Monsenhor João. E que pena que eu não o conheci pessoalmente, porque se eu tivesse a graça de conhecê-lo pessoalmente, eu daria um grande abraço nele para transmitir para ele toda a minha afeição, carinho e principalmente gratidão, porque ele salvou a nossa família. Admirar alguém impõe que você saiba o que você está admirando, né? Admirar é exatamente isso, né? Eu estou olhando, né? Mirar, né? Dizer para algo, né? Dizer, tem um negócio que está posto diante de mim que eu estou olhando e eu estou tentando descobrir o que é. Eu estou admirando exatamente isso aqui. O fascínio que eu tive ao conhecer os arautos foi exatamente pelo fato de me deparar com a instituição que melhor refletia a catolicidade que eu havia conhecido nos livros. A verdadeira experiência de admiração, ela obriga a gente a saber dizer o que é que eu estou admirando. Depois de conversar com a mãe que tentou difamar os arautos do Evangelho, e após perceber claramente que ela não tinha conhecimento profundo da fé católica, eu resolvi ler a biografia de um dos fundadores, o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, no intuito de ter um embasamento maior para enfrentar aquele tipo de abordagem. Monsenhor João realmente foi muito bondoso em gastar a vida dele para nos dar esse presente, porque ele poderia ter feito qualquer outra coisa da vida dele, mas não. Ele fez uma escolha, ele renunciou. Então são pessoas boas que nos inspiram a ser um pouquinho melhor. A gente talvez não seja como o Monsenhor João, porque ele gastou a vida dele toda por isso. Isso nos inspira a sermos melhores. Então, realmente, eu só tenho, assim, um coração muito grato, que transborda, assim, alegria. Eu tive a alegria de conviver com Plínio Corrêa de Oliveira,
hoje está na minha sala de reuniões, desculpa a emoção, está na minha sala de reuniões, está a foto de Dr. Plínio, que para mim Dr. Plínio foi sempre aquela pessoa que me indicou o caminho certo, correto, e nunca desviar do caminho da Santa Igreja. E fazer as coisas não pensando em mim. Dr. Plínio me falava, inclusive, isso. Ele me falou uma vez, dizendo assim, não faça as coisas pensando em você, faça as coisas pensando nos outros, no bem das outras pessoas. E isso eu levo até hoje. A biografia dele tem 5 volumes. E eu comecei a ler e li essa biografia em tempo recorde. Eu percebi claramente que foi uma pessoa que dedicou a vida inteira à Santa Igreja e à defesa da fé católica genuína. A verdade nunca foi muito estimada pelos homens, sendo até desprezada em nossos dias. A verdade não muda, mas os homens amam os espetáculos e as mudanças. A verdade é eterna, mas os homens seguem as modas. A verdade é séria e os homens são inconstantes. A verdade aponta para o dever, mas os homens querem os prazeres. Enfim, a verdade é rija e os homens não têm fibra. Portanto, o católico que ama a verdade se expõe à antipatia dos homens. Mesmo assim, não está disposto a trair a verdade nem por bens materiais, nem por carreira e nem mesmo por fama. Será perseguido e acusado por aqueles que prostituem a verdade e usam dela como um instrumento de seus interesses e da sua vaidade. Porém, ele permanecerá calado, até que surja o único motivo que o fará manifestar-se: dar testemunho da verdade. A Constituição ela estabelece um ponto final para qualquer debate, que é o trânsito em julgado de uma ação. Quando uma ação transita em julgado, significa que não é possível mais manejar qualquer recurso para renovar o debate acerca de um determinado tema, ou seja, aquele processo está extinto, sepultado. É uma coisa muito perigosa. O jornalista, principalmente de televisão, e eu fui diretor da Globo em Brasília durante 5 anos, a tendência do repórter de televisão é pensar que é artista. Ele não é artista. Ele é jornalista. Ele é menor que a notícia, muito menor que a notícia. A notícia é mais importante que ele. Mas a pessoa começa a se sentir tão ou mais importante que a própria notícia. E aí fica deslumbrado e fecha os olhos e fecha o cérebro e vai atrás de autoridades com a vaidade aflorada, que querem aparecer e usar a televisão para aparecer. Infelizmente, os arautos sofreram ataques indevidos, quer nesses processos, mas felizmente a justiça deu ganho de causa aos arautos, mostrando que essas acusações são indevidas. Mas essas acusações não param e agora vem sob a forma de documentário, que de documento não tem nada, porque um documento deve espelhar a verdade. Aquilo não está representando a verdade porque não dá a história toda. Então fica muito mais próximo de fake news, algo inaceitável que nos tempos modernos não se pode aceitar. E o duro é isso, as pessoas não ganharam guarida na justiça porque não tinham direito, vão à mídia com supostos documentários tentando propagar fake news. E a propagação é muito rápida e o estrago é muito grande. Isto é que é lamentável. E a justiça há de ficar atento para isso, cobrando justamente dessas pessoas as suas responsabilidades, porque as pessoas devem ter responsabilidade pelos seus atos. Não podem sair propagando meias-verdades, mentiras e atacando a honradez de determinadas pessoas jurídicas ou pessoas físicas. Isso é inaceitável.
Yo soy la hermana Marta Lucía Ovalle, soy médico y fui la primera persona en dar los auxilios a la hermana Lívia el día del accidente. O socorro, ele é prestado de maneira imediata e eficaz. O jornalista não é um investigador é o policial. Imagine todo um trabalho ali de anos, de várias autoridades selecionadas pelo Estado, não ao acaso, e alguém diz, não concordo. Olha, o que vale é a decisão judicial final. Então a gente vê que muitas das incompreensões são fruto de falta de conhecimento. O exorcismo ele tem um contexto que é religioso. Eu presenciei uma desses episódios. E se nós tivéssemos identificado o menor do problema possível, não precisaria nem Ministério Público, nem qualquer órgão para dizer para nós o que nós teríamos que fazer ou não. Porque o intuito não era apurar a verdade, não era saber o que realmente acontecia. É evidente, era um ódio particular.